Olá, benditos e bendidas, jovens e jovas, olha eu aqui de novo. Quem é? É o Itiel, professor de filosofia de vocês, e vamos mais uma aula da unidade 2, livro 2. E vamos à nossa aula de hoje. Mas antes, eu espero que vocês estejam bem nessa quarentena e espero que a gente retorne logo, porque eu quero ver vocês, gente! Ficar em casa é bom, mas tem hora que não dá mais. Não dá mais para ficar em casa. Mas logo a gente vai retornar. Assim desejamos. Então vamos à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem e fazendo as atividades, escrevendo os textos e respondendo as coisas, as atividades do livro. E a nossa aula de hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo programático, a nossa aula de hoje é sobre estabelecer relações. Porque é preciso estabelecer relações. É preciso nos ligarmos, nos conectarmos aos outros, às coisas, às lembranças, aos saberes, aos pensamentos, aos olhares e muitas outras relações. Se relacionar é preciso porque somos seres políticos. Como dizia Aristóteles, cabe a nós nos relacionarmos em sociedade, porque somos naturalmente políticos. Precisamos nos relacionar com os outros e com as coisas que nos cercam. Precisamos nos relacionar. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando que os nossos olhares, nossas percepções são orientados por nossos interesses, por nossos conhecimentos, por nossas experiências e por nossas preferências. Eu prefiro preto, aí o meu colega prefere azul. Ou temos preferências diferentes. Eu gosto de violão, o meu colega gosta de teclado. Tudo bem, temos preferências distintas, diferentes, mas somos pessoas. Temos coisas em comum. E o que nos ajudam essas preferências, esses conhecimentos, esses interesses e as nossas experiências, elas nos ajudam a organizar o nosso pensamento com base naquilo que nós observamos e percebemos ao nosso redor. Tudo que nós percebemos. Por exemplo, quando nós observamos uma letra. Então, é possível organizar as letras por semelhanças e diferenças. Também podemos uni-las, para formar conjuntos de vogais, consoantes, um alfabeto ou ainda palavras. Podemos pegar as letras, unir elas e formar palavras. E das palavras podemos também juntar as próprias palavras e compor uma frase. E juntar as frases para constituir um texto que expresse algumas ideias que nós temos na nossa cachola. Então, esse tipo de aproximação depende de certas razões, depende de pressupostos e critérios. E é isso que recebe o nome de relação. Então, a relação ela tem que ter algumas razões, algumas aproximações, alguns pressupostos, alguns critérios para se chamar de relação. Então, para compreender melhor aí o significado de relação, porque a nossa aula de hoje é sobre estabelecer relações, ligações. Então,
Quando você pensar nessa palavra relação ou relacionamento, nós estamos falando de algo que você possa lembrar muito bem quando você pensar na palavra relação. Imagine, sabe o que você pode imaginar? Uma ponte. Imagine uma ponte. Para que serve uma ponte? Quando você pensa em uma ponte, e aí você pensa, para que serve uma ponte? Pensem como as pontes aproximam e ligam coisas ou lugares diferentes e distantes entre si. Então, preste bem atenção, a ponte serve para ligar uma coisa a outra. E então a relação, ela liga uma coisa a outra, uma pessoa a outra. Então, preste atenção, relacionar é como construir pontes. Olha que legal. Repetindo, relacionar é como construir pontes entre coisas, entre pessoas, entre olhares, entre saberes, entre lembranças, entre ideias, entre pensamentos. Tá vendo? Se relacionar é construir essas pontes. Agora, um exemplo bem prático para vocês nunca mais esquecerem de relação. Por exemplo, nós, na nossa cidade de Boa Vista, nós temos uma ponte na saída da cidade. E essa ponte fica sobre o rio mais importante do nosso estado, que é o Rio Branco. Nós temos uma ponte sobre o Rio Branco, que chama o quê? Ponte dos Macuxias. E essa ponte, gente, imaginem só. Antes de existir essa ponte, não tinha como sair da capital Boa Vista e chegar aos municípios do Cantá, de Normandia, do Bonfim, como também não tinha como chegar a Guiana. Nós não tínhamos como chegar ao país vizinho, que é a Guiana, porque não existia o quê? Uma ponte. Mas aí construíram uma ponte de 1,2 km para ligar a capital Boa Vista tanto aos outros municípios, que se você for visitar seus familiares aí no Cantá, no Bonfim ou em Normandia, você vai ter que passar pela ponte dos Macuxis, porque é ela que vai ligar, ela que vai ter uma relação aí da capital Boa Vista com os outros municípios, como também com o país vizinho. Então elas têm algo em comum por causa dessa ponte, por causa dessa ligação. Então quando vocês imaginarem, se relacionar é construir pontes. Eu posso construir essa ponte para me relacionar com as coisas, com as pessoas, com aquilo que me cerca. Eu preciso construir pontes. Pensando aí na ponte dos Macuxis, que eu posso ir para Guiana, eu posso ir para o Bonfim, para Normandia, para o município do Cantá, eu posso ir lá para o Aras, andar de cavalo, porque tem o quê? Uma ponte que liga Boa Vista aos outros municípios. E essa é a nossa aula de hoje. Estabelecer relações, criar pontes, relacionamentos, ligações. E é isso. É nóis. Até a próxima aula. Eu vejo vocês em breve. Valeu, falou, é nóis. Tamo junto.